Boa noite a todos e todas que nos veem. Sejam todos bem-vindos ao programa Mais Saúde. Depois de um bom tempo de parada, cá estamos nós de volta. Estamos num outro ano, estamos em 2022 e acredito que o programa Mais Saúde virá com programas super interessantes para você aí em casa. Fique ligado, fique ligada, sejam todos bem-vindos. Para hoje temos um tema super interessante e importante. Vem a calhar com o início do ano. Estamos no momento em que os pais, as mães, os encarregados de educação no geral, estão todos preocupados com a educação formal das suas crianças e quando se fala do processo de ensino e aprendizagem, um aspecto muito importante para todos, tanto para os pais como para os professores, é o aproveitamento escolar. Por isso mesmo, vamos falar de um transtorno que influencia negativamente, por vezes positivamente, mas na maior parte dos casos mesmo é negativamente, para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Hoje nós vamos falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nome do transtorno é bem longo, por vezes vem só as iniciais, que é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a questão que devem estar a se colocar neste momento é o que vem a ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno muito comum nas crianças, principalmente. É um transtorno pela impulsividade e pela falta de atenção ou desatenção. Então, temos aqui uma tríade que faz com que o indivíduo tenha o transtorno. Esse é um transtorno causado por bases genéticas ou por aspectos psicossociais, como os estudos feitos ou nas pessoas já adultas, também nas crianças que sofrem do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, demonstram que ao estudar-se a base genética, ah, ao estudar-se o ambiente familiar, pode-se observar que 25% dos parentes do primeiro grau do indivíduo ou da criança que é portadora desse transtorno, portador ou portadora deste transtorno, 25% dessas pessoas a nível familiar também sofrem deste transtorno. Podem até não ter sintomatologia sugestiva para o diagnóstico, mas têm sintomatologia sugestiva para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por outra, temos os aspectos psicossociais. O que vem a ser um aspecto psicossocial? É um ambiente de inserção dessa criança. O que quer dizer que a criança pode não ter aspectos, pode não ter lá uma base genética predisponente a esta patologia, mas o ambiente de inserção a nível familiar faz com que essa criança acabe desenvolvendo essa sintomatologia e consequente patologia, como se a criança vive num ambiente de agressividade, de discussões, pouco contato entre os pais encarregados de educação com a criança, muito isolamento, a criança acaba desenvolvendo sintomatologia sugestiva a essa patologia. Então, é uma patologia muito comum em crianças, porque é nessa fase que nós conseguimos ver mais as ações ou as mudanças comportamentais que nos sugerem a concluir que essa criança tem este transtorno. Quanto aos sintomas, nós já falamos aqui de uma tríade, que é a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Na hiperatividade, nós vemos que a criança tem um comportamento muito agitado, um comportamento muito acelerado. Se nós mandamos buscar o copo que está acima da mesa, por mais que a mesa esteja perto de nós, a criança vai a correr. É totalmente desnecessário. Então, a criança tem um comportamento muito, bem pode ser observado nos adultos.
adultos também, a fala demais, e na desatenção, nós vemos que a criança fica atenta a estímulos alheios à atividade que a criança deve realizar. Isto é, a criança está na sala de aulas, deve prestar atenção ao que a professora está a falar e ela simplesmente fica atenta na janela da sala, fica atenta na pessoa que está a andar lá por fora, no corredor, e não presta atenção na atividade que a criança deve fazer naquele exato momento. Por outra, mandamos a criança fazer uma determinada atividade e simplesmente ela faz totalmente diferente do que nós mandamos ela fazer, porque ela não estava atenta no que nós estávamos a falar. Para além destes dois aspectos, temos a terceira tríade, que é a impulsividade, que é a nós, nessa terceira tríade, a pessoa ou a criança realiza atividades simplesmente sem pensar. Só vai pensar nas consequências das suas ações bem depois de realizar essa atividade. Faz as coisas sem pensar, dá respostas mesmo sem que a pessoa tenha terminado a questão. Então, antes mesmo da pessoa terminar a questão que está a fazer, a pessoa simplesmente já está a responder. Então, nós vemos aí que a criança tem a impulsividade. Então, vamos ao diagnóstico, que acho que é o que deve estar a preocupar a muitos e muitas neste momento. Então, já falamos do conceito, das causas, da sintomatologia e o diagnóstico. Como será que é feito o diagnóstico? Bom, o primeiro aspecto que eu vou aqui falar acerca do diagnóstico é que as pessoas, todos aí em casa, todos e todas, não tentem fazer o autodiagnóstico. Ah, porque a criança correu um pouco, a criança não fica muito atenta, então ela já tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não. Há profissionais de saúde com conhecimentos suficientes para que possam dar o devido diagnóstico. É importante referir que 3% a 7% de crianças e adolescentes em fase escolar são portadoras deste transtorno. Então, o diagnóstico normalmente é feito ainda na fase da primeira infância, crianças com os seus 5, 6, 7, 8 anos, a partir daí nós podemos fazer o diagnóstico. É importante referir também que mesmo diagnosticando e tratando, é um transtorno que acompanha o indivíduo pelo resto da vida. O que o indivíduo vai fazer é aprender a conviver e a minimizar os sintomas. Então, para que se diga exatamente que essa pessoa tem essa patologia, há necessidade do profissional de saúde fazer o estudo daquela tríade de sintomas, porque em cada tríade tem sintomas específicos do gênero. Na hiperatividade temos um leque de sintomas, na impulsividade temos outro leque de sintomas e na desatenção temos outro leque de sintomas. Ao fazermos a combinação de todos esses sintomas, se eles forem mais que 6, e se todos estes concordarem com aquilo que é o manual de diagnóstico, porque há um manual de diagnóstico usado para comprovar que a pessoa tem essa patologia, aí sim nós podemos concluir que a pessoa tem este transtorno. E depois de se fazer o diagnóstico, nós teremos aí que fazer um diagnóstico diferencial, porque afinal de contas temos 3 tipos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No primeiro tipo, nós temos simplesmente os desatentos, os predominantemente desatentos, eles só sofrem de desatenção, mas não têm a hiperatividade e a impulsividade. No segundo tipo, nós temos a combinação da hiperatividade e da impulsividade, mas não temos a desatenção. Então, e no último tipo, nós temos a combinação da tríade toda de sintomas. Daí a necessidade de se fazer o diagnóstico com um profissional, porque só o profissional poderá fazer a diferenciação destes 3 tipos de saber qual é o tratamento adequado para cada. Então, não é tão simples quanto parece, não. Não podemos tentar fazer o diagnóstico em casa só. Porque a criança não estava atenta, a criança está tendo um mau aproveitamento escolar, então pronto, eu vou ter com um psiquiatra amigo, vou pedir uma prescrição médica. Não. Deve haver uma avaliação psicológica e a intervenção, por vezes, deve ser
multidisciplinar, porque em casos graves, sim, há necessidade de se medicar, o psiquiatra vai passar a medicação, mas terá sempre que fazer um acompanhamento psicológico para minimizar toda a sintomatologia aqui que a gente pode ver a nível comportamental da criança ou do indivíduo. Afinal de contas, esse transtorno não só afeta as crianças, mas sim também adultos. Vamos ao último passo que é muito importante, que é o tratamento. Aí nós vemos aí, no tratamento, já havia falado um pouco no ponto anterior, o tratamento vai ser multidisciplinar. Em casos graves, os psiquiatras vão fazer uma prescrição, mas terá que fazer um acompanhamento psicológico. O psicólogo ou psicólogo vai trabalhar a base mental do indivíduo, da criança, mas também vai fazer um trabalho a nível comportamental. Então, vai ter que fazer algumas terapias e a abordagem usada é a terapia cognitivo-comportamental. Vai se trabalhar a mente e também o comportamento para que possa reduzir, minimizar os efeitos que este transtorno causa, porque em casos graves, em casos que nós diagnosticamos mesmo como uma pessoa portadora deste transtorno, é porque o nível atingido de sintomatologia acaba prejudicando o próprio indivíduo e até as pessoas a nível familiar. Bom, vamos às recomendações, que são muito importantes para todos e todas que assistem o programa neste momento. E antes mesmo de ir às recomendações, eu vou fazer um pedido que é para que todos compartilhem os programas passados pela GM, coloquem um like, subscrevam nas nossas páginas e que possam enviar o link dos programas para que mais e mais pessoas possam ver, porque o tema que estamos aqui a abordar hoje é extremamente importante para todos nós. Lidar com crianças hiperativas é muito difícil, tem sido muito difícil para muitos pais encarregados de educação e por vezes são os mesmos que agravam a sintomatologia dessas crianças. Por isso mesmo, vamos às recomendações finais. O primeiro ponto é que o tratamento não pode ser algo que nós vamos deixar, por exemplo, para a mãe ou para o pai da criança, mas deve ser algo que deve ser encarado por toda a família, porque tudo que nós fizermos vai ajudar a essa nossa criança que sofre deste transtorno. O ambiente familiar é extremamente importante para que essa criança minimize essa sintomatologia, porque por vezes é uma sintomatologia que nós mesmos causamos com os comportamentos que nós desencadeamos para com as nossas crianças. Então é necessário que toda criança passe por esse tratamento, toda a família tenha o contato com o médico, com o psicólogo que estiver a fazer o tratamento da criança para que este possa dar recomendações específicas de acordo com o caso que a criança estiver a apresentar. Em caso de crianças que estão a ter um mau aproveitamento escolar, o primeiro que o encarregado de educação deve fazer não é bater e muito menos beirar com a criança. Procure estudar o problema que a criança tem, o que faz com que essa criança tenha um mau aproveitamento escolar, o que faz com que essa criança seja desatenta. Por vezes nós vemos crianças que vão, por exemplo, para o ensino primário quando já sabem ler e escrever e simplesmente elas vão lá para a primeira classe, por exemplo, e a criança tem um mau aproveitamento escolar. Mas a gente vê que a criança tem esse mau aproveitamento escolar simplesmente porque os conteúdos que estão a ser administrados aí naquela classe já sabe o que vai fazer, ao invés de prestar atenção na professora, simplesmente vai agitar as outras crianças. Falo desse exemplo porque eu tive um exemplo prático em minha casa. Minha filha foi para a primeira classe enquanto já sabia escrever e minimamente ler. Então ela não se interessava por aqueles conteúdos que eram administrados naquela classe. O que ela fazia? Agitava as crianças do lado e no dia de teste ela me trazia notas inferiores ao que eu esperava.
o que era um absurdo, porque eu sabia que ela já sabia de tudo aquilo. Então, há necessidade de procurarmos perceber o problema, conversarmos com a pessoa que está a dar aulas, com o professor ou professor da criança, para procurarmos saber qual é o comportamento da criança a nível escolar, para além de procurar perceber o problema, é preciso tentar ser atencioso e presente na vida dessa criança, porque por vezes uma ação desencadeada por mim, o meu sumiço como encarregado de educação é que está a desencadear este problema. Então, devemos tentar ser presentes na vida destas crianças. Se for o caso de tratamento, tentarmos seguir à risca tudo que for recomendado para que possamos ajudar a esta criança. O processo de ensino e aprendizagem é um processo em que os pais encaram com muita ânsia de ver as crianças já saber tudo, e aí nós pressionamos muito as crianças. Para as crianças que sofrem muito de atenção, o primeiro aspecto que os pais devem prestar atenção é reduzir objetos que possam tirar a atenção da criança. Se o ambiente em que a criança estuda tem, por exemplo, muitos brinquedos, bolas, coisas com muitas cores, a criança nunca vai ficar atenta no que deve fazer. A criança vai ficar atenta no ambiente e não na tarefa. Então, o ambiente conta muito. Se temos uma criança que sofre muito da atenção, se nós pudermos reduzir as coisas que possam causar distração no quarto ou no ambiente em que essa criança estuda, é sempre melhor. Se a criança estuda no quarto e nós temos aí um, um monte de brinquedos, ursos, cores diferentes, a tonalidade das cores, temos uma parede branca, outra rosa, outra vermelha no mesmo quarto, a criança já tem o problema, o ambiente só vai agravar. A criança vai ficar atenta no ambiente e não na tarefa que deve fazer. Bom, é algo que nós podemos conseguir ultrapassar se todos e todas nos propormos a ultrapassar. Então, espero que todos tenham gostado do conteúdo, espero que sirva de alguma forma para mais aprendizagem sobre esse tema e mais conhecimento das nossas crianças. Compartilhem, coloquem um like, se subscrevam, deixem ficar os vossos comentários para que a gente possa melhorar nos próximos conteúdos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana laboral, tenham uma ótima semana estudantil para todas as crianças e para todos também que se encontram neste momento em fase estudantil. Vamos prestar atenção nos pequenos aspectos e boa noite a todos. Tchau.